Sou o professor Paulo Estevam, da Escola República do Panamá. Nós estamos aí com esse projeto grandioso, para falar sobre a consciência negra, né? E temos uma convidada aqui mais do que especial, Lúcia Maquena, minha parceira nos projetos, uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Eu já quero agradecer aí, né? Ela ter disponibilizado aí seu tempo, com muitos trabalhos, muitas tarefas. Mas será um prazer ouvi-la, a Lúcia Maquena. Nós estamos tratando sobre o Dia da Consciência Negra. Nós estamos tratando sobre a consciência negra. Nós vivemos aqui nesse país chamado Brasil. É o país de maior população negra do mundo fora da África. As pessoas, as famílias precisam ter ciência disso. É o país de maior população negra do mundo fora da África. E segundo depois da Nigéria, se incluirmos a África. Então, nós convidamos vocês, alunos, ex-alunos, nós convidamos vocês, famílias, pais, para refletir conosco, para pensar conosco. Alguns não querem pensar sobre esse dia. Alguns querem evitar dessa preocupação com a consciência negra. Alguns convidam a gente parar de falar sobre isso. Nós temos uma responsabilidade como professor, como educador, a falar sobre o Dia da Consciência Negra. Alguns dizem assim, se a gente parar de se preocupar com a consciência negra, o racismo vai desaparecer. Se a gente começar a se preocupar com a consciência humana, em vez de falar da consciência negra, o racismo vai desaparecer. Ou seja, para muitos não faz sentido a consciência negra. Será que essa ideia está correta? Basta você parar de falar sobre um assunto para que ele perdesse a importância e desaparecesse? Será? Eu desconheço as pessoas, Lúcia, protestando sobre o Dia das Crianças, alegando que todos nós somos humanos. Eu desconheço, Lúcia, alguém protestando sobre o Dia Internacional da Mulher, alegando que, independentemente do gênero, somos todos humanos. Então, a gente questiona a razão que leva as pessoas a protestar contra o Dia da Consciência Negra. Nós somos todos humanos, de fato. Nós somos todos humanos. Mas nós, negros, sofremos muito nos últimos séculos. Nós não precisamos de um dia dedicado à consciência humana, assim como não precisamos celebrar o dia do adulto, o dia do homem, ou o dia do orgulho hétero. Nós precisamos, sim, do Dia da Consciência Negra. Porque nós somos agredidos todos os dias. Nós precisamos pautar esse assunto. É mais do que necessário. Eu já quero passar aqui para você, Lúcia, porque o nosso tempo ele é muito curto e você tem os seus compromissos. Eu já quero pedir aí desculpa por ter tirado você aí dos seus compromissos, tal,
mas pela parceria que nós já fizemos nas escolas, né, dos projetos, você é uma amiga, né, tem um carinho especial por você, e você nos atendeu aí, né, com todo carinho. Então, eu quero já passar para você aí seu momento de fala, sinta-se à vontade. Nós vamos interagindo, as perguntas que os alunos fizerem, as famílias fizerem, nós vamos interagindo, ok? Fique à vontade, Lúcia. Vou deixar a apresentação para você. Fique à vontade. Grande abraço. Bom, boa noite a todas e todos. Obrigado, Paulo, pelo convite. A nossa vida realmente é muito corrida e chega em novembro, a coisa aumenta, né? Porque as pessoas têm uma visão assim dúbia, né? Do que seria dia 20 de novembro. E aí a gente acaba tendo que tentar preencher várias questões aí e acaba ficando bem corrido para a gente mesmo, né? Mas meu nome é Lúcia Maquena, eu sou pedagoga, arte educadora, bonequeira. Eu sou uma mulher negra antirracista, né? Eu sou uma educadora social. Estou lecionando atualmente numa faculdade, lecionei muitos anos em escola e aí mudei para outros projetos, que foi da arte e educação, e já vou para 3 anos lecionando numa faculdade, na FEDUC, Faculdade do Educador, aqui no centro de São Paulo, uma faculdade que tem como lema os pensamentos de Paulo Freire, os pensamentos, sabe, da pedagogia social, os pensamentos que pensa no próximo, né? Não é uma coisa de pensar só no seu umbigo. A gente tem que sempre pensar na sociedade como um todo. E lá eu leciono várias disciplinas, dependendo do semestre, né? Tanto educação para as relações étnico-raciais, como a própria pedagogia social, como o EJA, né? E sempre levando, como eu sou uma pedagoga, uma educadora social e antirracista, então os meus textos, eles se baseiam nessas questões, né? Então, assim, toda vez que eu vou trazer um texto, eu trabalho muito com artigos e muito com teses de mestrado, principalmente de jovens negros, de pessoas negras, que a gente tem que valorizar os nossos. Nós negros temos uma história muito longa, muito profunda, e finalmente a gente está conseguindo escrever por nós mesmos, né? Não precisa que outras pessoas que não são negras escrevam, nós mesmos estamos escrevendo a nossa história. Então, por isso que eu faço questão de trabalhar com artigos de jovens, artigos, monografias, porque é esse o caminho que a gente tem. E esses artigos, eles já vêm com muito acúmulo também, né? Então, eu acho que é isso, a gente tem que potencializar os nossos. Mas eu também trabalhei muitos anos com ensino fundamental, de primeiro a 4º ano, e sempre nessa perspectiva, né, de ser uma professora antirracista e de trabalhar a população como um todo, né? E aí, o que acontece? Você estava falando questões muito importantes, questões bem do que está acontecendo, né, recentemente, dessa desvalorização da cultura negra, dessa desvalorização da nossa luta, né, nos levando ao senso comum, né, porque nós somos seres humanos, sim, nós sabemos que nós somos seres humanos. Eu tenho, às vezes, a impressão que as pessoas pensam que a gente não sabe, que a gente está num outro planeta. Não, nós estamos no planeta Terra, sim, sabemos, inclusive, que a Terra ela não é plana, que ela é redonda, nós vivemos na crosta da Terra, né? E aí o que acontece? A gente sabe de tudo isso. A gente também sabe que os primeiros habitantes do nosso planeta, né, dos primatas e tal, surgiram no continente africano. Toda a cultura, a grande massa de cultura aconteceu no continente africano, né, muito pouco trabalhado ainda nas escolas, mas já tem uma luz no fundo do túnel, porque por conta da Lei 10.639 de 2003, que institui a obrigatoriedade de trabalhar história e cultura afro nas escolas, a coisa começou a fluir.
né? Está em passos bem lentos, poderia estar mais dinâmico. Essa discussão é uma discussão para o ano inteiro. História e cultura brasileira, ela cabe em todas as áreas do conhecimento, ela cabe em artes, porque a gente tem muita coisa de arte no continente africano e aqui no Brasil, arte negra. Ela cabe em matemática, porque a primeira faculdade que começou com essa questão das exatas foi em Mali, né, um país do continente africano. Astronomia no continente africano, sabe, engenharia, medicina, enfim. História e cultura negra, ela cabe em qualquer setor. Eu estou falando da área da educação, imaginou fora, né? Então, assim, quando acontece todo esse tipo de polêmica, né, infelizmente a gente perdeu um homem negro a semana passada, bem na véspera do Dia da Consciência Negra, que é um dia, para nós negros e negras, é um dia de contemplação, mas é um dia de luta, é um dia de resgatar nossas histórias, mas não é uma coisa que a gente faz só no dia 20 de novembro. A gente faz no dia 20 de novembro, 21 de novembro, 22 de novembro, 23 de novembro, a gente faz no dia 1º de janeiro, dia 2, dia 3, todos os dias, né? E essa questão deveria estar sendo trabalhada nas escolas todos os dias, desde o primeiro dia letivo, né? Porque a história é muito longa, ela é muito grande. Se a pessoa, se o sistema pensa em trabalhar só em novembro, então cria mesmo confusão, as pessoas ficam perdidas, porque do nada, no final do ano vai se falar de Zumbi dos Palmares, né? E realmente acaba causando mesmo muita confusão, não só nas escolas, como na sociedade como um todo. Mas se durante o ano todo as pessoas estiverem atentas a isso, quando chega em novembro, a gente vive um outro momento, né? E tudo isso acontece por um simples nome que a gente chama de racismo. Sim, racismo existe no Brasil, sim, gente. Os educadores sabem muito bem disso, as pessoas sabem muito bem disso, e não tem nada de importou, sabe? Esse papo de Gilberto Freire, né? Casa Grande Senzala, porque eu até hoje estava comentando com uma pessoa aí, uma conhecida, que é o seguinte, eles falam muito assim, eles usaram muito assim, porque quando eu estive na década de 60 nos Estados Unidos, eles viram homens queimados na rua, pessoas que no ônibus sentavam as pessoas que não são pessoas de cor, viu, gente? Porque pessoas de cor negra, tá? A gente tem que falar certo, né? As professores de português, por favor, potencializem isso, né? Eu acho que é uma coisa de objeto direto e indireto, eu não sou muito boa, mas é mais ou menos por aí. Então, o que acontece? Então, realmente havia mesmo essa divisão lá nos Estados Unidos e tal, e eles lutaram muito para desconstruir isso. E aqui no Brasil dava a impressão que não tinha nada disso. Mas é porque no Brasil o racismo ele foi sempre velado. Agora que ele está escancarando, na verdade, mas ele foi sempre velado. Mas aqui no Brasil, a pessoa não é uma pessoa que foi queimada ali. Aqui no Brasil eles queimam logo uma população inteira. Né? E às vezes esse fogo que queimou só um cara, que Gilberto Freire, que esse vice aí viu lá, aqui é muito mais, né? Aqui o fogo, ele exatamente não é um fogo né, com álcool e fósforo e tal. É um fogo que pega a questão da cultura, que pega a questão da moradia, que pega a questão da sobrevivência em si, de uma maneira geral, porque a falta de um saneamento básico é um jeito também de matar as pessoas. Só que não mata descaradamente, com as pessoas caírem dali, né? Mas elas vão morrendo aos poucos, né? Muito antes do ideal enquanto pessoas, né? Que a pessoa nasce, cresce e morre. Mas acontece que existem períodos, no momento certo, se a pessoa tiver uma boa alimentação, se a pessoa viver num ambiente, num lar que dê para você viver relativamente bem, você vive muito tempo. Se você tiver uma alimentação boa, entendeu? A alimentação boa não é comer um churrasco todo dia, mas assim, legumes, carne, ou nem precisa carne, mas legumes, um arroz, um feijão, sabe? Uma comida balanceada, as pessoas sim vão viver mais. Então, aqui no Brasil,
Aí, só para tirar essa história aí de que lá matava e aqui mata também, tá? Eles matam as pessoas, tipo, como mataram o João Alberto, né? Simplesmente porque ele é negro. Agora eles ficam, porque ele... Gente, mataram porque ele é negro. Né? Ele não estava fazendo ação nenhuma ali. Se ele tem algum problema que eu também não sei, ali ele estava como um cliente junto com a mulher dele fazendo compras, mas se sentindo perseguido, que é uma coisa que a gente tem. Aliás, nós negros e negras temos isso, eu tenho isso. Eu vou no supermercado, eu quero pegar o meu celular, sei lá, para olhar a lista, sei lá, para ficar... Eu já fico, ai meu Deus, vou colocar a mão aqui, alguém vai achar que eu estou roubando, sabe? A gente tem essa preocupação. E quando você está andando e você percebe que tem alguém atrás de você, sendo que você está indo lá fazer compras, é muito complicado. Eles fazem isso atrás de todo mundo, mas em especial das pessoas negras, porque quem está morrendo nessas condições são as pessoas negras. Se for fazer estatística, você nunca viu um cara classe média alta indo ao supermercado e saindo de lá morto porque o cara achou que ele estava roubando. Gente, uma questão de observar as coisas, né? Então, eu acho que a gente tem que, sim, discutir a questão negra em sala de aula, sim, é resistência, tem que desconstruir, sabe? Porque agora a gente está com mais trabalho, né? Quando um presidente fala esses absurdos que ele fala, isso, para nós educadores, dobrou nosso trabalho, porque a gente tem que sentar e mostrar a história, mostrar como tudo aconteceu, que a gente não tem nada importado, né? É a cultura de um modo geral do mundo, né? Porque o mundo é racista, não é só o Brasil e só os Estados Unidos, não, gente. O mundo é racista, mas aqui no Brasil, em especial, com a população negra e indígena, que se a gente for falar dos indígenas que também sofreram um genocídio e sofrem até hoje, né? Essa conversa nossa não vai parar aqui, vai muito longe, né? Então eu estou aqui para trocar uma ideia com vocês, para dizer que a gente faz um trabalho muito forte. Quando eu estou em sala de aula agora, trabalhando com esse curso que eu estou lecionando no curso de pedagogia, então eu estou formando professores e eu estou, assim, tentando, da melhor maneira possível, formar professores antirracistas, tá? E educadores sociais, que tenham um olhar para o seu meio, para as especificidades desses grupos, que tenham um olhar atento às dificuldades e que conheça a questão racial, porque se você não conhecer a questão racial, você não avança, essa criança não aprende, essa criança não melhora, essa criança que, sei lá, é mais bagunceira na nossa visão, assim, que tem pouca informação, ela não vai evoluir no processo. Então, assim, é preciso, sim, estudar, é preciso conhecer os jovens que têm acesso à informática, tá tudo lá, né? Olha, a informática ela tem dois ganchos, né? Um ruim, péssimo, e um outro que, se você souber usar a internet, você vai aprender muito, porque você vai buscar os caminhos, né? Quer saber sobre racismo, quer conhecer autores, quer conhecer pessoas que falem sobre isso, você encontra lá também, né? Então, assim, o professor trabalhando em sala de aula e o aluno buscando lá fora. E esse aluno, não estou falando aluno negro só, não, os alunos em geral. Porque, assim, a gente espera que com o nosso trabalho a gente consiga desconstruir pelo menos um pouco desse racismo estrutural, né, que a gente vive aqui na base e consiga formar pessoas que tenham um olhar de mudança, né? Os jovens negros consigam estar muito cientes de si, da sua história, com a sua autoestima, sabe, bem fortalecida, para não cair nessas armadilhas que o sistema faz com a gente. E os jovens e jovens não negros tenham também esse olhar, porque, voltando no exemplo do rapaz lá que foi assassinado, ele foi assassinado por 2 seguranças que com certeza saiu do nosso meio. Agora, se eles tivessem tido uma formação antirracista, eles poderiam até, ele me provocou, tal, chega lá, troca uma ideia. É por isso que nós somos chamados de seres inteligentes, né? Porque a gente conversa, né? Nós não somos, assim, um grupo de leões, e aí chega um leão
e para dominar aquele espaço, ele mata os filhotes e tal, para poder colocar os seus filhotes, enfim, e também ter gerações saudáveis e tal. Não, a gente conversa, a gente sabe falar, né? A partir do momento que a gente sabe falar, que a gente consegue raciocinar e tal, é diferente. Sei lá, se eu nem sei essa circunstância, mas se por acaso esse rapaz ele falou alguma coisa, qual que é a obrigação desses seguranças? Ô, meu senhor, fica tranquilo, calma, vamos conversar, tá tudo bem, eu entendo. Mas não, quando a pessoa dessa área de segurança não tem essa formação e a empresa como um todo abraça, porque não foi a primeira vez que aconteceu esses problemas no Carrefour e nem em grandes outros hipermercados, gente, porque quem domina a elite brasileira é formada também pelos grandes varejistas. Os grandes varejistas fazem parte dessa elite, fazem parte desse sistema, que querem apenas manter os seus privilégios, que querem continuar ficando cada vez mais ricos. Mais ricos para quem? Para eles, para os filhos deles, para os netos ali, né? Então a gente tem que estar muito atento, né? Muito atento. Não haverá prejuízos enormes para o Carrefour, porque eles têm seguros altíssimos, tá? Então a gente tem que ficar muito atenta com o que a gente vai colocar lá no Face, da forma que a gente tem que saber das coisas, né? Tem que saber como é que as coisas funcionam. E qualquer ação que tenha feito em revolta a essa morte são ações pensadas, né? As pessoas não fazem as coisas assim do nada. Aí eu acordei e vou, entendeu? Então eu acho que a educação ela é um caminho para evitar toda essa história. E é um peso, eu não estou nem falando, eu sei das dificuldades de ser professora, eu sou professora, eu já trabalhei na prefeitura, nunca trabalhei no Estado, mas eu sei das dificuldades, reconheço isso, mas não tem outro jeito, né? A questão racial ela tem que ser combatida e tem que ser discutida diariamente. Não sei, acho que é mais ou menos assim. Ô, Lúcia, muito boa a sua fala, a introdução aí, né? E nós estamos, de fato, indignados, né? Revoltados, não tem como, né? São fatos que aqui no Brasil praticamente é cotidiano, né? Uhum. Nós vemos isso sempre. As pessoas, os negros sendo mortos. Ou seja, no caso do João Alberto, ele não foi apenas morto por ser negro, porque sendo negro, a sua carne, né, para os seus algozes privados, a mercadoria é mais barata, né? Isso. Nós somos perseguidos todos os dias. Eu, particularmente, já fui perseguido nesses lugares. Uhum. O que você está fazendo aqui? Sim. Então, é difícil para os brancos, alguns brancos, entenderem esse processo. O que houve com o José Alberto? Alguns brancos não conseguem compreender, não conseguem entender. Ou seja, para além da violência brutal, porque para eles a distinção entre espaço público e privado é ininteligível. Por exemplo, como os brancos estão acostumados a transitar com facilidade entre o privado e o público, e em ambos vistos como consumidores cidadãos, ao passo que os negros são vistos como? No público. Como cidadãos incompletos. O que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Então, a gente precisa, a sociedade brasileira precisa ter a sensibilidade para essas discussões, para a gente refazer isso. Nós somos agredidos todos os dias. Sim. Nós somos os consumidores, entre aspas, suspeitos. Consumidores suspeitos. E isso dói.
E isso dói. Nós precisamos discutir com intensidade. Com intensidade. Desculpa te cortar. Não, o que foi importante você falar, porque assim, você tocou em algumas questões importantes, e uma delas é a questão da branquitude, né? As pessoas precisam pesquisar mais, estudar mais sobre branquitude, né? A gente estuda bastante sobre negritude, mas também precisa estudar sobre branquitude, sobre os privilégios que essa branquitude dá. Esses privilégios, quando a gente fala privilégio, na hora uma pessoa branca pobre vai dizer assim, eu não tenho privilégio nenhum, porque eu sou pobre. Porque ele pensa privilégio, ele põe o cifrãozinho lá. Mas o privilégio ele vai muito além da questão de ter dinheiro, de ter poder, tá? O privilégio branco, ele vai desde a pessoa mais pobre, tá? Da pessoa em situação, vou dar um exemplo aqui, uma pessoa de situação de rua, né, que tem aquelas pessoas negras e as pessoas brancas. As pessoas brancas acabam tendo mais acesso a receber gorjetas, mais acesso a, se ele estiver andando, sei lá, do jeito que a sociedade fala, né, limpinho, não sei o quê, a não ser reconhecido como um morador de rua, né, ele pode até entrar num supermercado que as pessoas não vão saber, né? Então, veja bem, a questão da branquitude, ela traz privilégios para as pessoas brancas em todos os setores, do mais pobre aos ricos, então nem se fala, né? Porque eles estão no poder, são um pouco pedacinho assim né, da pirâmide, mas eles que estão com o poder nas mãos. Então a gente tem que estar muito atento a isso, né? O que é branquitude, gente? Vamos pesquisar, vamos buscar. A Maria Cida Bento, ela tem um texto onde ela trata muito dessa questão da branquitude e o lugar de fala da branquitude, né? Porque até puxando o gancho para as pessoas que dizem-se antirracistas, né? As pessoas brancas. Porque, eu sou antirracista, mas não dá um espaço, tá? Eu vi muito isso nessas eleições, por exemplo, no caso de vereadores, né? As pessoas gritaram muito, eu sou antirracista, colocaram telinha preta, tal, pessoas renomadas, mas na hora de, sabe, sair e deixar o espaço para mulheres negras, homens negros, terem também condições de acessar um cargo de vereador, vereadora, eles não abriram mão, né? Então fica muito difícil assim, sabe? Ser antirracista eu vou falar popularmente, é chato. É chato igual ser uma pessoa negra que discute racismo, que a gente tem que ouvir, não é nada disso. Você está exagerando. Você nem é tão negra. Sabe aquelas papo furado? Mesma coisa para as pessoas antirracistas. Se elas estiverem em espaços onde a gente não acessa, porque tem muito espaço aqui em São Paulo, hein? Não vou nem aumentar muito né? Em São Paulo, que as pessoas negras não acessam. As pessoas brancas aí que tiverem uma questão aí econômica um pouquinho a mais, ela começa a pensar aquele restaurante, aquele encontro de amigos, aquele clube. Aonde que estão os negros? Onde estão as pessoas negras? São pessoas que eu estou conversando, são minhas amigas? Se tem, é 1. 2, vamos aumentar esse leque aí. Né? Então, as pessoas têm que perceber e têm que se incomodar e têm que questionar. Né? Quando está na roda dos amigos e tem aquela piada racista, o antirracista tem que fazer esse papel. Ei, para! Por que você está falando isso? Porque sim, nós somos seres humanos. Aí nessa hora você pode engrossar o caldo. Não, somos todos seres humanos. Então por que vocês estão destratando essa pessoa por conta da cor dela? Né? Então, assim, é um trabalho muito... É difícil, eu acho, até para quem está começando agora, porque tem muita gente que, eu não vejo isso. Outra coisa importante que eu queria falar, às vezes as pessoas falam assim, mas eu não vejo... teve alguém aí ontem, né, que disse que é daltônico. Eu, assim, máximo respeito às pessoas que têm essa questão na visão, porque é uma doença e eu entendo muito e eu tenho respeito. Eu jamais usaria isso para falar ainda mais besteira. Mas tem muita gente que praticamente fala isso, quando ela diz assim, mas eu trato todo mundo igual, eu não vejo isso. Gente, o racismo, ele está na estrutura do nosso país. A nossa discussão não é nem com aqueles caras que fizeram um assassinato. Quando eu falo do que eles fizeram, eu estou falando do sistema como um todo que a gente vive. Existe um sistema que deu a carta branca para eles fazerem isso.
Entendeu? Então, a questão não é eu nunca vi racismo. Até que eu acho complicado, porque quando uma pessoa fala eu nunca vi racismo, então ela também não viu que 70% dos jovens negros é que aumentou, infelizmente, né? Aumentou para 75%, 78% de jovens que morrem de morte violenta. Então, você não está vendo racismo, não está vendo nada, né? As mulheres que sofrem violência, a maioria são mulheres negras. Né? Então, se você não está vendo racismo, você não está vendo nada. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que estar na hora de abrir esses olhos, parar de falar eu, porque, assim, quando eu digo que eu sou uma pessoa que eu estou lutando, né, eu estou nessa luta antirracista, eu não estou por mim e pelas minhas filhas, porque no meu privado, eu acho que a gente dá conta aqui. Porque como a gente pesquisa, estuda, vai para as marchas, trabalha com as formações de eventos, a gente já tem, eu, minhas filhas, minha neta, a gente já está num processo, entendeu? A nossa questão de continuar nessa luta e saber que vai precisar de 2 ou 3 ou 4 ou 5 gerações para a coisa melhorar, é que a gente pensa no coletivo, a gente pensa no todo, né? Eu não posso estar bem se quem está do meu lado, quem está atrás de mim, não está. Ou está todo mundo mais ou menos igual, ou não dá para deixar essa desigualdade tão grande. Aproveitando e falando de desigualdade, como também foi colocado pelo vice, realmente, nós temos aqui no Brasil uma desigualdade social, óbvio, a gente sabe também, nós enxergamos, a gente pesquisa, a gente estuda, a gente não está, né? Mas a questão os negros e negras aqui no Brasil, nós somos maioria. Nós somos maioria. E como que a gente só está nessa maioria na questão da desigualdade social? Por que a gente não está como maioria nos cursos de medicina? Por que a gente não está maioria como os engenheiros de uma grande empresa? Por que a gente também não está como maioria nas escolas mesmo, né? Nas escolas, quanto coordenadores e diretores? Nós somos maioria, não é apenas uma conta, né? Porque eles querem dizer, mas é maioria, não? Então, quer dizer, a maioria pobre é preta, é só uma coincidência. Professor de matemática, por favor, me ajuda nessa aula, né? Porque a coisa não funciona assim, né? Não é desse jeito. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, com essas reproduções aí que são ditas, né? Porque está na hora, já passou da hora, de cada um assumir a sua responsabilidade, porque ficou muito no nosso lombo, ficou muito nas nossas costas, né, Paulo? Quer dizer, só a gente é que tinha que ir lá e conversar, e debater, e ensinar. Depois do George Floyd, né, que aí as pessoas, que eles dão valor, é impressionante, eles dão valor quando a coisa vem de fora, e dos Estados Unidos. Isso porque o Brasil copia tudo dos Estados Unidos. Eles dão valor quando é de fora. Quando foi de fora, houve uma comoção, as pessoas, que injustiça, acabaram com a gente, falando que a gente não toma atitude, enfim, né? Quando é de fora, e quando é daqui, mas não é bem assim, mas por que incendiou? Daqui a pouco vai aparecer alguém para apagar aquela frase que colocaram lá na Paulista. Daqui a pouco vai aparecer alguém para pagar, não, somos todos seres humanos. Todas as vidas importam. Gente, nós, negras e negros ativistas, sabemos de cor e salteado que todas as vidas importam. Só que neste momento específico, e no momento específico de 500 anos da nossa história, a pessoa negra não teve o mesmo reconhecimento. Nesses 500 anos, quem mais morreu de assassinato, os presídios estão lotados, os hospícios também, isso aí é uma longa história que a gente poderia aqui, sabe? A FEBEM, os lugares, sabe, vamos dizer assim, mais complicados da sociedade, é que tem muitos negros e até então ninguém se incomodou com isso. Ninguém se incomodou com isso, né? E não tem a sensibilidade, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui quem escreveu aqui, Valmíria Monteiro, falou assim, branco em situação de rua é digno de compaixão, preto é porque é vagabundo. Exatamente.
É o que eu falei, é o exemplo que eu dei. Eu moro aqui no centro de São Paulo e eles estão aqui no meu entorno, sabe? Mas é muito diferente quando a pessoa olha para esse branco que está lá lavando o carro e quando ele olha para a pessoa negra. São situações muito diferentes, gente. Então, isso tem nome, e o nome é racismo, não tem outro nome. Entendeu? Não adianta você querer inventar, porque não sei o quê. É racismo, gente. É racismo. E outra coisa, na época que teve o assassinato do George Floyd, as pessoas falaram assim, não, porque eles vão para as ruas, porque eles lutam e que, tipo, acabou. Não sei, as pessoas uma coisa de acabar, né? Resolveram. Depois dele, outras pessoas foram mortas lá nos Estados Unidos. Então, assim, é uma luta dos Estados Unidos, do Brasil. E se a gente começar a vasculhar a América Latina, que tem muitos problemas de racismo também, né? Argentina, que eu tive na Argentina no final do ano, e eu queria saber cadê os pretos, porque eu estava num lugar onde eu não via. E as pessoas sempre olhavam para mim, para minha filha, para minha neta, assim como, que isso? Entendeu? Então, cadê? Onde que estão os negros da Argentina? Fui pesquisar, né, gente? O que aconteceu? Eles foram exterminados. Existe uma população negra lá muito pequenininha, mais no interior. E por que foram exterminados? Porque são pessoas negras. Então, assim, a gente tem que parar com essa coisa de querer passar pano, né? Porque as pessoas querem passar um pano sem respeitar a nossa voz, né? Quer dizer, tudo que a gente falou, tudo que a gente fala, tudo que a gente grita, ele passa um pano falando, não é nada disso. Aí, tipo, parece que eles querem que a gente fale, é verdade, não é nada disso. Como se a gente não soubesse nada, como se a gente não estudasse, como se a gente não pesquisasse, porque apesar de todas as dificuldades, a gente está no corre do estudo, está no corre de tudo. Por exemplo, quando surgiram as cotas para negros nas universidades, que foi um quebra-pau, porque meu filho não vai entrar na faculdade por causa dos negros, porque a qualidade da faculdade vai cair por causa dos negros, foi aquele inferno na torre. Mas com o inferno ou sem inferno, a lei está lá, a gente entrou, as pessoas entraram, graças a Já, né? E são pessoas que estão estudando e pesquisando o tempo todo sobre... Porque assim, a gente entra na faculdade e não pensa que a gente vai fazer uma faculdade e vai falar de outro assunto, não. A gente sempre entra no específico, porque esse é o nosso retorno para a sociedade. Embora qualquer área do conhecimento, né, a gente não precisa a vida inteira só falar... especificamente do racismo nesse contexto. A gente pode falar do racismo em outros contextos. Qualquer tema, se chamar para falar de moda, não sou lá grande entendedora de moda, mas tem muitos estilistas negros que hoje estão provocando isso. Eles estão levando esse debate para a questão da moda. Tanto é que o São Paulo Fashion Week esse ano ele veio totalmente diferente. Está tentando se ajustar. Eu sou muito arisca com o sistema. Né? O sistema ele vai fazer coisas, ele vai assim, ele se atualiza, né? Não dá para em 2020 ele vir com a mesma roupagem de 1950, 40, porque não vai colar. Então ele se torna mais, porque o que ele quer? Ele quer pessoas que comprem, ele quer dinheiro. O sistema quer dinheiro, o sistema quer poder. Então ele vai abrindo essas brechas, mas a gente vai forçando, porque a gente entra e de lá a gente muda. Muda para a nossa cara, muda para o nosso jeito. Mas a gente está sempre em combate. É um combate diário. E mesmo com essas tentativas, o Miguel, aquela morte do Miguel lá, que aconteceu horrível, inclusive a mãe dele está sendo homenageada hoje pela luta dela. Outros e outros jovens... sabe, vereadores, gente que morreu, sabe, Marielle Franco, um monte de gente, sabe, que morreu em nome de justiça, em nome dos direitos humanos, né? E quando se fala em direitos humanos, se você começa a ler a carta, você vai ver que isso tudo é para defesa das pessoas negras, das pessoas indígenas, das pessoas que sofrem preconceito racial, que racismo é uma coisa, discriminação é outra, viu? A gente tem que também saber separar essas coisas, né? Mas acho que caminha por aí. Ô, Lúcia, empolgando. A hora está passando, né? E você tem seus compromissos. Mas vamos lá. Uma coisa que eu queria ouvir, né? Nós queremos ouvir um pouco de você aí, né? Do que nós combinamos.
o nosso olhar, ele é europeu, foi construído dessa forma. Nosso olhar é europeu. Então foi colocado, foi apresentado para a gente uma verdade única, né, no sentido da cultura, da religião, né? E nós sabemos muito bem, né, que quando é apresentado, né, essas outras culturas, outras religiões, é despertado nas pessoas questionamentos sobre essa verdade única, né? Por exemplo, aqui no Brasil, a nossa população, na sua maioria, são negras. Mas o nosso olhar continua sendo europeu. Porque o conhecimento construídos nos lugares, né, que legitima a reflexão, né? Por exemplo, a universidade, né? A faculdade, né? Foi feito, né? Predominantemente através do ponto de vista europeu. Isso. Né? Os livros, né? As histórias e tal. E essa supremacia branca, essa superioridade absoluta, né? Incontestável no Ocidente, influenciou o modo de pensar e de produzir conhecimento das populações, né? Aí nós temos a questão da inferiorização moral, intelectual das populações não brancas, né? E fez com que o modo de produção de conhecimento praticado pelas populações brancas fosse tido como correto, como único, correto e possível, né? Você que trabalha a Lei 10.639, queria que você falasse um pouco sobre isso. Por exemplo, eu estou na escola, a minha atuação é como professor. Eu me inquieto com relação ao mês da consciência negra, porque na minha concepção, isso tem que ser tratado de fevereiro a dezembro. Sim. Eu me incomodo com alguns eventos que acontecem na escola, quando levado um europeu, um descendente de italiano, que vai falar sobre algum assunto, o pessoal coloca tapete vermelho para ele, prepara o melhor lanche para ele, é recebido daquela forma. Quando se trata de falar sobre África, sobre negritude, sobre a nossa cultura, é uma dificuldade, não querem receber. Nem água oferecem. Quando eu levo um africano na escola, eu tenho dificuldade, porque ele é visto como inferior. Há uma desconfiança, né? Exatamente. E eu me inquieto. Por exemplo, na República do Panamá, nós temos o professor Diogo, que é o nosso diretor, que ele tem uma sensibilidade, ele acolhe essas ideias, né? Ele possibilita, né? Nós fazemos um trabalho excelente, mas, infelizmente, a gente percebe na maioria das escolas que acontece ao contrário. Eu queria que você falasse um pouco sobre a Lei 10.000. Então, a Lei 10.000, ela é uma conquista do movimento negro, né? Da luta de homens e mulheres, luta de anos, de décadas, mais ou menos, pensar uma escola que atendesse a esse público, vamos dizer assim, desde a década de 20, mais ou menos, tá? Existe um grupo de pensadores negros já trabalhando com essa ideia. A gente consegue, em 2003, uma lei, tá? Que é uma lei que vem bem simples, tá? E depois ela é aumentada, ela é estudada, ela faz-se prática, né, para as pessoas. Por quê? Porque é isso que você está falando, né? Então, por exemplo, o nosso país, ele tem uma base eurocêntrica, né? País católico, né? Como é que é? De maioria católica, né? Um país eurocêntrico que tem como fala tanto dos Estados Unidos, mas na verdade a referência dele sempre foi a Europa, né? E os seus costumes. Então, tanto que eles usavam aqui, eu fico pensando no Rio de Janeiro, aquelas pessoas usando aqueles vestidões longos,
aquelas coisas amarradas assim, aquela coisa... Meu, acho... Gente, uma grande discussão isso, né? Isso vale um... Então, mas é porque eles copiavam tudo, tudo da Europa. Do jeito que a roupa estava lá, eles queriam aqui nem pensando em nada. E desvalorizando a nossa cultura, desvalorizando o nosso jeito de ser. Eu não sou indígena, né? As pessoas que estavam aqui primeiro eram os indígenas, eles estavam aqui há mais de 5 mil anos. Antes deles, já passaram africanos por aqui, né? A história é mais de 10 mil anos atrás, você começa a pesquisar, já vai achando. Mas, quando os portugueses chegaram, estavam os indígenas. E os indígenas tinham o jeito deles de ser. Né? Eles tinham roupas mais leves, outro tipo de estilo, porque o clima também propiciava isso, né? Pelo menos em algumas regiões, porque os indígenas também não são iguais de norte a sul, viu, gente? As pessoas têm uma coisa de achar, né? Chega lá no dia 19 de abril, que nem é uma data que os indígenas reconhecem, que eles já estão lutando e já mudaram isso para agosto, para outros momentos, mas as pessoas chegam no dia 19 de abril, pinta 2 tracinhos na carinha das crianças, coloca aquela peninha lá de cartolina e tal. Gente, que etnia que é essa que vocês estão representando, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas voltando para a questão da formação, uma grande preocupação do movimento negro foi esse jovem entrar pelas cotas e ele entrar negro e sair com a mente branca, branca, branca. É ainda uma grande preocupação. Porque a gente, nós temos hoje bastante autores negros e negras que escrevem sobre as questões raciais, sim, temos bastante. Mas você falou do perigo da história única, que a gente vai buscar a Chimamanda, né, que vai trazer essa reflexão sobre esse perigo das pessoas ficarem só numa história e não ver mais nada. Mas, assim, a gente está num processo vou até dar um exemplo pessoal. Quando eu fiz a minha especialização em formação de professores, eu queria trazer apenas autores negros, né, na minha monografia. E a minha professora, ela, nossa, foi irredutível, foi difícil, uma luta. Não é só minha essa luta, não. Eu ouço isso de várias pessoas negras que na hora de fazer, principalmente na hora de fazer TCC, minha filha teve esse problema e ela fez biologia e ela teve esse problema, teve que mudar algumas coisas, tá? Alguns autores e tal. Ela não fugiu do tema, ela discutiu a questão da imagem do negro nos livros de biologia, mas ela teve que trazer outros autores, porque os autores todos negros que ela queria, né? Mas ela levou Silva Almeida, levou Chimamanda, levou bastante Kabengele Munanga, levou Nilma, levou um monte de autores, mas foi uma luta, porque a nossa luta ela não para, começa entrando na faculdade e saindo, e tentando sair dela. Então, o que acontece? Essa questão do olhar eurocêntrico, que a gente tem que quebrar, ele tem que começar quebrando no ensino fundamental e médio, com a Lei 10.639, adianto, hein? No SEI, logo que a criança entra no SEI, né, bebezinho, já tem que se trabalhar lá, né, de acordo com, né, respeitando a idade das crianças e tal, e tem que ir até o ensino médio, que ali você já começa a formar pensadores, que vão estar escrevendo sobre sua história. Se não consegue formar pensadores que vão escrever sobre sua história, você forma pessoas que, quando chegar na universidade, vão bater de frente, tá? Porque é preciso quebrar essa hegemonia branca, essa supremacia branca. Porque hoje nós já temos autores de livros de várias, mais da área de humanas, eu até me questiono um pouco, falta para as outras áreas, mas tem bastante coisa na área de humanas que são escritos por pessoas negras, né? E para quebrar essa coisa, porque assim, quando as cotas entraram, elas não entraram apenas para a pessoa entrar na faculdade, fazer sua faculdade e ir embora. Não, era para, nesses 4 anos, 5 anos de faculdade, sei lá, fazer a mudança, né? Mas é um processo. Agora, por exemplo, o ano passado eu estava com uma sala e a gente estava trabalhando educação para as relações étnico-raciais. Aí eu falei para elas, olha, gente, hoje a atividade é a seguinte, nós vamos simular aqui na faculdade que é final de ano, numa escola, e que vocês vão ter que comprar, sabe aquela lista que chega, né, os professores podem escolher os livros, né? Nós vamos fazer uma situação como essa. E aí o que a gente fez? Nós fomos para a biblioteca da faculdade, né, e lá eu falei assim, vocês vão escolher dentro
disciplina que vocês quiserem, não sei, livros, tá? Para comprar para o ano letivo seguinte. E aí elas começaram a mexer lá na biblioteca da faculdade, que está começando a crescer, que é uma faculdade nova, então eles ainda estão no processo de livros e tal, de livros de cultura negra, já tem uma boa parte, mas ainda estamos nesse processo crescente, e elas sentiram falta assim, nossa, mas eu não estou, uma aluna de professora, mas eu não estou achando um livro que trate de tema tal, né? Eu falei, então, anota isso que a gente conversa. Então, assim, elas fizeram uma pesquisa e tal, não sei o que e tal, aí quando a gente voltou para a sala, e começamos a discutir o que tinha, o que não tinha e tal, uma simulação, né? Como se elas tivessem recebido aquelas folhas com os nomes dos autores e tal. Foi uma simulação. Eu falei, qual que é a nossa obrigação enquanto educadores? É chegar na escola, na hora que chegarem esses livros, e falar, não, a gente já tem uma lista de livros de autores negros, e são esses autores que a gente quer. Então, ser professor é uma militância, tipo, o ano inteiro. E eu estou tentando formar essas professoras com esse pensamento, de chegar já para o debate, né? Porque, assim, se elas não começarem a trazer esses livros para a escola, para o ensino fundamental, para o ensino médio, lá na faculdade nunca vai chegar. Os caras nunca vão abrir. Então, assim, o embate, ele tem que começar lá desde o SEI, EMEI, EMF, ensino médio, e chegar na faculdade, já chegar rasgando tudo. Porque, assim, a gente tem que quebrar isso, porque a história não é feita só de um povo, até, inclusive, uma história questionável. Questionável, é muita lenda ali, entendeu? E muitas coisas que não são lendas, muitas coisas foram tiradas da nossa história, entendeu? Então, assim, a filosofia, por exemplo, ela tem uma origem no continente africano. Mas as pessoas param lá no Aristóteles, sabe, nesses pensadores, que inclusive o Aristóteles assumiu que ele ia pesquisar na África a questão da filosofia, né? Mas só que a gente não chega ali, eles param lá no Sócrates, param no Aristóteles e acabou. Acabou, não tem mais nada, o mundo nasceu na Grécia. Não é possível, né? Minha neta, ela mudou de escola, agora está no ensino médio, e ela fica, vó, mas eu não aguento vir falar só de Roma, só de Grécia, só... Porque é para falar, porque a história ela é muito grande. Mas e o resto? E o resto? O mundo surgiu na Europa? Não estou sabendo dessa história, né? A Europa é uma parte da história do mundo, né? Então, assim, essa questão dessa mudança de livros e tal está nas mãos dos professores, principalmente de ensino fundamental, do que ele for trabalhar com essas crianças ao longo dos anos e de como a gente vai quebrar essa hegemonia na universidade, que é um sonho nosso. A gente está tendo algumas conquistas, deu uma parada porque mudou tudo, mas a gente não desiste. Pode ser o governo que for, a gente vai estar sempre de prontidão em luta, né? Alguns vão abrir mais a brecha, outros vão fechar totalmente, mas a gente vai lá e pá, até quebrar. Então, acho que esse é o caminho. A Lei 10.639, ela é muito... Eu tenho ela como, assim, é a mudança do Brasil, da história do Brasil. É uma lei poderosíssima. Infelizmente, hoje, ainda pouco valorizada, né? As pessoas não conseguem entender a lei. Eles resumem a lei no dia 20 de novembro, e 20 de novembro é um fragmento do que essa lei pode oferecer, né? E para mim, se as coisas começassem já, fez 16 anos, já vai fazer 17 anos a lei, agora no ano que vem. Se ela for engrenando, a gente consegue mudar a história do nosso país. E qual que é o objetivo sempre dos movimentos sociais, sempre do movimento negro? Mudar para melhor para todo mundo. Não tem essa de separação. Até vou abrir um link aqui. Vou abrir uma brecha aqui, porque as pessoas, na época que surgiram as cotas, teve aquele debate, as cotas para negros, e as pessoas desesperadas que o filho não ia entrar. Tem até piadinha, né, que o pessoal faz da Barbie lá, né? Ah, eu não entrei, mas qual foi essa classificação? 1312. Pô, não ia entrar mesmo, né? Então, o que acontece? A lei... se a pessoa... Eu acompanhei muito da minha filha, que entrou pelas cotas no Mackenzie, e assim,
E mesmo na federal, que ela também passou na federal. Então, assim, quando você vai preencher cotas, né, é um linkzinho a mais assim, lá vem aberto. Ó, o total de cotas é de 12%. Eu não sei se aumentou, Paulo, você sabe se aumentou, que acho que parou ali, né? Porque tinha um projeto de aumentar mais um pouco, mas que eu saiba é 12% no total de vagas, tá? Aí o que acontece? Nesse total, as cotas são divididas assim: negros com acima de 3 salários mínimos, negros até 3 salários mínimos, alunos oriundos de escolas públicas, qualquer cor, gente, qualquer cor, você pode entrar pelas cotas se você estudou numa escola pública. Pessoas com deficiência e indígenas, pessoas com deficiências qualquer cor. Indígenas, né? Então, veja bem, quando a gente lutou pelas cotas, dentro das cotas a gente já abraçou todo mundo, entendeu? Então a gente lutou, mas abraçou todo mundo. Só que a mídia, por exemplo, que também faz parte do poder, faz parte do sistema, ela ficou naquela de negros, para criar um clima em cima da gente, mas muitas pessoas que eram de escolas, que vieram oriundas de escolas públicas, podem entrar pelas cotas. E as pessoas quase não se dão conta disso. O que as pessoas acabam fazendo que é pior? Se pintando de preto para burlar a lei. Quem se pinta de preto para burlar a lei não são as pessoas negras, gente. Infelizmente, né? Então, são coisas para se refletir, né, sobre isso. Sim. O Leandro Lee, meu amigo aí que é do projeto POD, ele trabalha com direitos humanos dentro da escola, um projeto lindo, não sei se você conhece o POD, muito bom, pessoal da USP, né? Ele está dizendo aqui, ó, participei um pouco da construção do festival, porque a USP, deixa eu verificar aqui, porque a USP não... Aí ele pergunta, por que a USP não tem cotas? E espero poder contribuir para a construção de campanha pela aprovação do vestibular indígena na mesma universidade. Também quero chamar a atenção nesse comentário para a visibilidade que representantes brancos da empresa Carrefour estão tendo em horário nobre para se justificar, inclusive colocando a porcentagem de funcionários negros na empresa como escudo para amenizar a pressão por medidas antirracistas efetivas. Interessante a sua provocação, hein? Interessante. Hein? Minha querida, acho que o horário aí deve estar... Está estourando, está estourando. Mas vamos concluindo. Sim. Na verdade, agora na USP tem cotas, né, para negros. É bem recente, acho que tem uns 2 ou 3 anos. E a primeira vez que eles abriram para cotas, que foi uma luta, né? Não foi assim, a USP também demorou, hein, para isso aí. Mas, enfim, quando eles conquistaram as cotas, na verdade, eles estavam com a nota de corte muito alta, né? Era uma coisa assim que não ia adiantar, só ia dizer que tem cotas e nada, né? Então, mas pessoal tem conseguido entrar pelas cotas, sim, acho que já faz uns 2 anos, mas é muito recente, né? A USP, primeira faculdade do Brasil, né? E agora, em 2020, 2019, 2018, então demorou bastante. Então isso aí tem um sintoma aí que a gente precisa discutir, né? E que já é discutido. Quanto às questões indígenas, é difícil, porque assim, é o pessoal indígena, ainda bem, né, que está lutando para isso. Eu li que eles estavam já buscando essa questão de cotas, mas eu não sei como que ficou, como é que está o andamento, mas eu acho, lógico, legítimo. Só que, como eu te falei, se as cotas lá na USP entraram como é nas universidades federais, então eles estão incluídos lá. Agora, eu acho que eles querem fazer uma coisa assim mais abrangente. Porque, como eu te falei, pelo menos que eu saiba, não estou atualizada, eram 12%. 12% é muito pouco, né? Porque tem muito mais pessoas, né? E a última coisa que ele falou, eu não lembro agora. Dá uma olhadinha para mim, Paulo, que eu queria responder. Deixa eu verificar aqui. Ele falou, também quero chamar a atenção
para a visibilidade que representantes brancos da empresa Carrefour... Gente, isso aí, acho que não preciso nem responder, né? O Carrefour está pagando milhões aí, está valendo aí, está pagando milhões para poder entrar em horário nobre, né? E quando ele fala assim, e aqui tem negros, é igual a pessoa racista que fala, eu não sou racista, eu tenho um amigo negro, a minha empregada é negra, o meu tataravô é negro, mesmo caô, vou dizer para vocês, né? O Carrefour, ele é uma empresa popular, né, de uma loja, né, que não exige uma formação muito complexa para as pessoas entrarem lá. Então, com certeza, bastante negros devem entrar. Agora, eu queria que ele me apresentasse o mapa de gerente. Eu quero saber cargo de, sabe, de gerente, de subgerente, de diretores. Eu quero saber lá na nata, né, em pessoas que tem poder de caneta, tem poder de resolver as coisas. Lá também a maioria é negra, porque se eles têm bastante negros lá, alguns negros devem ter conseguido ascender a cargos importantes, né? Então é isso que interessa para nós. Agora, dizer que tem bastante pessoas negras que estão trabalhando lá no setor de roupa, no setor de pães, no setor de legumes, por favor, né, Carrefour? A gente pensa um pouco, né, tal. Sabe como é que é? E aí, Paulo? Que a gente já tem que já... Vamos finalizando. Eu quero já concluir aqui, né? Nós estamos vivendo momentos difíceis, né? A gente precisa de esperança para nos mover, né? Para a gente sonhar, para a gente lutar, que a gente pode construir algo melhor, né? Para as próximas gerações. Eu quero trazer uma convocação aqui de Conceição Evaristo. É tempo de nos aquilombar. Sim. É tempo de caminhar em fingido silêncio e buscar o momento certo do grito. Aparentar, fechar um olho, evitando o cisco e abrir escancaradamente o outro. É tempo de ninguém se soltar de ninguém, mas olhar fundo, na palma aberta, a alma de quem lhe oferece o gesto. O laçar de mãos não pode ser algema, e sim acertada tática necessária esquema. É tempo de formar novos quilombos em qualquer lugar que estejamos. Nós precisamos, Lúcia, nos aquilombar. Sim. A Conceição Evaristo é uma mulher maravilhosa, né? Uma grande escritora, mestre. Ela tem uma grande indagação que ela quer saber por que só aos 70 anos, né, que ela foi descoberta, conhecida pelas pessoas, e aí virou aquele alvoroço todo. Então, assim, é uma grande discussão, uma mulher extremamente inteligente, uma mulher que tem muito a nos ensinar e que traz essas reflexões, e eu concordo com ela, que se a gente não estiver juntos nessa, em alguns momentos a gente está especificamente entre a gente mesmo, para discutir as nossas coisas, e depois aberto ao povo e tal, eu acho que é isso, né? Agora, eu queria só trazer aqui um material para vocês, né, principalmente para os professores, que é material de apoio, eu não sei se vocês conhecem, mas, assim, o que você sabe sobre a África. Esse é um material muito bom, tá? Muito tranquilo de trabalhar, ele dá um resumão bom aqui da história da África, que dá para trabalhar tranquilo, mas não é nem para trabalhar esse ano, viu, gente? Esse ano já acabou, é para estar no projeto político-pedagógico do ano que vem, né? E aí, a partir dali do primeiro dia de aula, do segundo, terceiro, começa, né? Aqui tem esse livro, Trilhas Negras Indígenas, né? Ele foi feito pela Prefeitura de São Paulo, também é um livro muito bom, uma base de apoio muito boa, tá? Eu acho que é importante para a leitura. E tem esse aqui, que é Educação Infantil, Promotoras da Igualdade Racial, tá? Então, acho que são livros, assim, que para ajudar vocês na reflexão, entender um pouco e tal, né? Tem um outro livro aqui que eu queria mostrar, que é Síntese da coleção História Geral da África, tá?
porque a gente tem muita coisa a dizer. Olha só, é uma síntese, gente, uma pequena síntese. E esse acho que é o volume, porque tem 2 volumes, se não me engano. Então, uma pequena síntese, sabe? A gente tem grandes reinos, a gente tem muitas outras histórias. A nossa história não começou na escravidão em 1500, nem em 1400, começou muito antes, né? E quero aproveitar aqui para apresentar as minhas bonecas, bonecas Makena. Makena significa feliz, é um nome muito comum lá no Quênia. E são bonecas que eu trabalho para discutir a questão racial, que eu levo para mostrar para as pessoas, para trabalhar com as crianças. São bonecas que elas têm que estar nas escolas, junto com as crianças, com os alunos, com os adolescentes. Porque boneca não tem idade, gente. Não tem idade e não tem questão de gênero, tá? Então, já aproveito para dar essa dica de trabalhar a questão de gênero também, que é um assunto que provoca muita discussão e tem muita coisa errada, as pessoas falam muita besteira. Então é isso, esse é meu trabalho. Eu estou no Facebook, eu estou no Instagram, eu estou no Twitter, tudo como Lúcia Makena. Então, se alguém quiser conversar comigo e tal, é só colocar Lúcia Makena, Makena com K, que vocês me acham lá. Podem me seguir também, se quiserem, que eu agradeço. Tem a página das bonecas Makena também, tá? Quem quiser conhecer melhor o trabalho com elas. Acho que é isso.